Olá! Está no ar, aqui no Sistema Educativo Univale de Rádio e TV, o programa Nossos Cursos Seu Futuro desta semana. E hoje estamos aqui na Escola de Ciências Jurídicas e Sociais e vamos falar sobre empregabilidade. Nossa convidada é a professora do curso de Direito, Maria Eugênia Furtado. Seja bem-vinda, professora. Olá, professora Denise, uma satisfação estar aqui, para contribuir com esse público excelente que acompanha a TV Univale. Nós que agradecemos a sua colaboração. Prof, vamos começar falando aqui então para esse nosso público, para esse nosso espectador, nosso ouvinte também, o que é essa tal de empregabilidade que tanto se fala em várias áreas diferentes, né? Não só na área do direito. Isto mesmo, é algo muito importante nos dias atuais, né? Como você se coloca no mercado e se mantém no mercado, né? Em constante modificação. Todas as áreas passam por parâmetros que até então não existiam, por exemplo, inteligência artificial, né? Independente da área que você atua, você é chamado a pensar o que deve fazer para buscar esse posto no mercado de trabalho e manter nessa condição, né? O que a gente pode colocar, então, como essas habilidades fundamentais, né, que o mercado tanto procura para ter um profissional aí com esse perfil, né, de empregabilidade, garantindo seus espaços? Acredito que um profissional que está estudando deve estar atento a cada profissão e o que vem de novo, a inovação, né, a inteligência artificial. Então, me perdoe falar um pouquinho mais do direito, que é a minha área, né? Então, hoje, um acadêmico do curso de Direito, né, tem que estar atento em qual ramo atuar, qual ramo é mais interessante no começo de uma carreira, inclusive para manter um escritório, né? E, sem dúvida nenhuma, o caminho é sempre o mesmo, é buscar conhecimento. Nós vivemos um momento em que há farta oferta de bolsas de estudo. Então, quem vem do ensino fundamental, depois do ensino médio, tem que ter a certeza e a informação de que hoje é sim possível sonhar com várias carreiras, né? Que a universidade tem muita bolsa de estudo. E com o acesso à universidade, você busca então não só a teoria, mas também a prática. Entrar na faculdade, logo entrar e fazer estágio, logo entender o universo, entender o perfil e aonde você pode se colocar no mercado. Isto é muito importante. É uma construção que se faz, não em um ano, mas em 5 anos, né? Isso vai garantindo justamente essas experiências, né, que trazem esse perfil, né, essas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Perfeito. E é interessante no curso de Direito, por exemplo, né? Até pouco tempo atrás, os profissionais entendiam que tinha que trabalhar no contencioso. Era o processo, era a briga, era quem gritava mais. Não, hoje o direito tem uma advocacia preventiva, de consultoria interessantíssima, né? Então eu digo isso aos alunos, né? As empresas querem minimizar riscos. Então, como é que nós orientamos, como bem orientamos, né, para que o empresário, para que o gestor possa fazer a melhor escolha? Então, é interessante hoje, numa perspectiva do curso de Direito, por exemplo, entender que você precisa não só estar preparado para o contencioso, que também pode ser uma consequência, mas tantos outros ramos que surgem, ou possibilidades que surgem, como a consultoria, por exemplo. E o aluno, ele percebe essa possibilidade na sala de aula? Vocês trabalham enquanto professor nessa possibilidade de atuar com essa advocacia preventiva? Sim, algumas áreas um pouco mais que outras, né? Mas hoje no direito de família, direito de trabalho, direito empresarial, citando algumas, é condição para um bom exercício profissional saber bem orientar. Né? Então, a consultoria, eu sempre digo aos meus clientes, né, de que eu não quero que eles tenham 1000 processos e eu ganhe 999. Na verdade, meu papel também é que eles não tenham processos. A justiça é morosa porque realmente não dá conta, desde a promulgação da Constituição, com livre acesso ao Poder Judiciário, né? Então, o número, a demanda é muito grande. Então, não tem como se dar conta, né? Então, na verdade, hoje, até o Poder Judiciário, ele precisa do que chamam de operadores do direito, ele precisa desses profissionais, a ciência e a certeza de que devem transitar num ambiente de composição, de conciliação, quando o processo é indicar para este caminho, né? Na área empresarial, que é a sua especialidade, né? Muito se tem essa questão de que o empresário já tenha que se defender realmente nas questões de
direito trabalhista, né? É Sim. possível evitar, então, realmente isso, e é fundamental que o aluno, que quem vai atuar junto a essa empresa, tenha esse conhecimento para fazer essa prevenção dos processos trabalhistas, então. Com certeza. E é interessante de que, e como professor de direito constitucional, né, a Constituição ela vem trazer um equilíbrio entre o valor social do trabalho e a livre iniciativa. Ela não se posicionou nem para um lado nem para o outro. Se busca o equilíbrio. E numa relação de trabalho se tem o equilíbrio. Então, ao empresário, ele tem o dever de cumprir prazos, de documentar, correto? Algumas práticas não podem ser realizadas. Então, o advogado orienta práticas dentro da empresa através de treinamentos para que tudo isto possa ser evitado e evitar uma ação judicial, né? Então, regulamentos da empresa, treinamentos, a questão da medicina e segurança do trabalho. Por que é importante usar o equipamento de proteção individual? Porque às vezes é o trabalhador que não quer usar. Então, qual é a medida que se tem para exigir o cumprimento dessa legislação? Porque, lógico, o empresário será cobrado. Então, é tudo um equilíbrio, é tudo um sistema que se usa e que se observa com muita maestria para evitar ações judiciais, de fato, né? E nesse sentido também a gente pode falar, até a professora tinha comentado sobre essa questão de que acredito que muitos recém-formados, principalmente, né, quando começam a atuar, montam seus escritórios de advocacia e existe toda uma necessidade de manutenção desse espaço, né? Essas consultorias, essa advocacia preventiva, dando essas orientações, ajuda bastante a manter esses escritórios? Sim, e o que a gente observa, porque às vezes um processo judicial, nós temos a primeira, a segunda instância, os tribunais superiores, pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, então são processos de 5, 10 anos. Então, como é que você mantém um escritório nesse período esperando o resultado do processo? Então, essa advocacia preventiva, né, de consultoria, você orienta o empresário mês a mês e você tem aquele ali, o custo fixo do escritório absorvido por essas consultorias. Então, até ter fôlego, né, até ter a possibilidade de esperar esses outros processos que demoram um pouco, né, a serem definitivamente julgados, né? Então, é um bom caminho para quem está abrindo ou começando uma vida profissional enquanto operador do direito, né? E aqui na Univale, na universidade, como que os professores, né, como que a própria universidade, o curso, tem trabalhado, tem incentivado os alunos a, assim que se formarem, né, buscarem essas possibilidades? Como é que é feito, né, esse trabalho? Nós temos várias disciplinas, o estágio, né, o próprio, que a gente chama de escritório de modelo de advocacia, né, que passa a orientar. Mas o aluno, quando está ali na iminência de colar grau, que começa a ficar mais preocupado do dia seguinte pós-colação de grau, ele começa então aos professores perguntar e ter essa dinâmica de como será a vida pós-colação de grau. Então, eu sou professora do final do curso, então é muito recorrente nas minhas aulas os alunos perguntarem e nós ajudarmos nesse tipo de condução pós-colação de grau, né? E é um privilégio porque na Univale grande parte conclui o curso já aprovado o exame da ordem. Então esse é um mérito, uma alegria que nós, né? é um diferencial que nós ficamos muito contentes, bastante contentes. Então eles já estão encaminhando, alguns montam, já pensam em escritórios compartilhados, então nós já ensinamos como cobrar honorários, como manter o escritório, quais são as ações que logo têm um resultado, aquelas um pouquinho mais demoradas, né? Então nós trabalhamos no nosso público, no nosso conjunto de professores, habilidades tanto teóricas quanto práticas, né? Porque é a junção. Embora o teórico seja extremamente importante, mas se você não passa a prática, você não deixa ou não permite que eles possam andar sozinhos logo depois da colação de grau. A vivência, né? A vivência é importantíssima, E, né? professora, e nesse processo todo, né, então, que a universidade trabalha, que os alunos já têm também esse entendimento, né, de garantir todo esse espaço, e o mercado, ele busca também esse profissional já nesse olhar mais preventivo? Não, é interessante, é um trabalho de construção. Como advogado, você vai, entre aspas, vender o seu serviço, você vai propor àquele empresário como é interessante. Então, numa conversa, você identifica o número de colaboradores, qual é a demanda, quantos processos cíveis, trabalhistas,
Quantos contratos, né? A questão contratual, ter cláusulas claras, né? E é algo que eu trago aos meus alunos, porque hoje existe a falsa impressão que eu jogo no Google ou no chat, quero um contrato tal e as cláusulas não vêm, porque você precisa ajustar a realidade. Caso a caso, né? Caso a caso. E aí que está a perspectiva futura do direito. Nós vamos continuar tendo perspectiva de empregabilidade. Continuamos, mas temos que ter conhecimento. Então, ao empresário, vamos perguntar como é que foi negociado. E se der, o advogado é aquele que só vê coisa ruim, eu brinco, né? Mas se der problema, se não for entregue aquela mercadoria, se ela vir com aquele prejuízo, como nós vamos resolver? Que tempo nós temos? Então, o que nós combinamos num contrato, que nós brincamos que é a época do namoro, que está tudo certo, tem cláusula bem estabelecida, bem clara, bem objetiva, né? E nesta advocacia preventiva já se trabalha uma linguagem sempre objetiva. Quanto mais objetiva, mais clara, para quem lê, melhor. Melhor está escrito esse contrato, né? Tá certo, então. A gente agradece a participação da professora Maria Eugênia Furtado por essas informações para a gente, falando sobre a advocacia preventiva, sobre a empregabilidade. Obrigada pela sua participação, professora. Uma satisfação, né? Obrigada pela oportunidade. E é sempre muito honroso trabalhar na universidade comunitária, estar sempre próxima, né, da comunidade, dos meus alunos, no sentimento de que estamos aqui tentando fazer o melhor. Obrigada. Que bom, obrigada, professora. O programa Nossos Cursos Seu Futuro desta semana termina aqui. Até o próximo.